pela Unicamp. Entregou a Força-Tarefa Covid-19 da Unicamp e do Centro Nacional de Energia e Materiais, o CNPEM. E é blogueiro pelo Blog de Ciência da Unicamp. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Obrigado. Bom, gente, boa tarde. Eu sou Alexandre. Eu queria primeiro agradecer pelo convite de estar aqui hoje. E eu vou falar sobre do laboratório, a comunicação, a ciência e tecnologia como aliados. Então, como é que a gente sai da bancada e acaba vindo aqui parar no meio da Campus Party falar sobre ciência. Espera aí. Bom, como a gente se torna um divulgador de ciência? Aqui no painel a gente tem alguns dos grupos, tanto nacionais quanto internacionais de ciência, e não existe muito bem uma forma como a gente vira divulgador científico. Eu vou falar um pouco sobre como eu virei. Então, lá em 2012, 10 anos atrás, eu ainda estava na escola, eu comecei como pré-iniciação científica e eu aprendi a fazer ciência naquele momento, eu comecei a entender o que era a ciência. Depois, em 2014, eu acabei entrando na Unicamp para fazer ciências biológicas. E aí, em 2015, eu já entrei no primeiro laboratório, que foi o laboratório de autoimunidades do professor Alessandro, também na Unicamp. Em 2017, eu acabei fazendo um período sanduíche lá na República Tcheca para falar sobre zebrafish. E depois eu acabei me formando na Unicamp também, em 2018 como bacharel, em 2019 como licenciado, que é quando você acaba dando aula para ensino médio, ensino fundamental. Logo depois disso, eu entrei no Laboratório Nacional de Biociências, o LNBio, que fica do ladinho da Unicamp também, para fazer o meu mestrado em arboviroses, que são aquelas doenças transmitidas por mosquito, como, por exemplo, dengue, zika, chikungunya. O LNBio, ele fica dentro do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que é o CNPEM, que tem esse acelerador de partículas de quarta geração, o Sirius, é um dos mais tecnológicos no mundo, e a gente tem aqui do nosso lado, fica a 1 hora aqui de São Paulo. E aí, estava tudo bem, eu ia fazer minha pesquisa com esses vírus transmitidos por mosquito, só que chegou 2020 e com ele essa notícia. Novo vírus que causa doença pulmonar misteriosa gera temor na China. Mas há motivo para preocupação? Essa notícia saiu no começo de janeiro de 2020 e até então a gente não entendia muito bem o que estava acontecendo. E para isso, os cientistas, tanto chineses quanto do resto do mundo, tiveram que começar a entender melhor como que era essa doença, o que estava acontecendo. Então, para começar uma pesquisa do zero de uma nova doença, a gente tinha que saber qual era o agente. Nessa época, a gente já sabia que o agente era um vírus, só que a gente tinha que saber qual era o vírus. Como se espalha? Porque o vírus ele pode estar se espalhando pelo ar, por mosquito, pela água, por diversas formas. Qual a sua origem? Essa é uma pergunta que até hoje a gente ainda levanta alguns pontos para tentar entender como surgiu o SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19. E por fim, eu consigo diagnosticar esse agente porque a gente precisa saber como é que a gente vai fazer para identificar essa doença e impedir os novos casos. E aí a gente foi seguindo nas pesquisas básicas até que apareceu, a OMS decretou uma emergência de saúde pública de importância internacional. Até aquele momento, no começo de 2020, a gente só tinha tido 5 casos de emergências internacionais, que eram a pandemia de H1N1, em 2009, em 2014, a disseminação do poliovírus, e em fevereiro de 2016, o vírus da Zika, que começou a causar casos de microcefalia. E em 2018, o surto de ebola na República do Congo. Em 2020, então, a gente teve o surto do novo coronavírus. E no dia 11 de março de 2020, esse surto foi declarado como uma pandemia mundial, né? E agora, em 2022, a gente teve uma nova emergência de saúde, que foi a monkeypox. Com esses casos de emergência de saúde pública, vários laboratórios tiveram que começar a mudar suas pesquisas, incluindo o meu.
Então eu tive que mudar minhas pesquisas, que eram com esses vírus transmitidos por mosquito, para a Covid-19. E a gente começa, então, a entender melhor o que estava acontecendo. Para simplificar para vocês, esse daqui é um laboratório de nível de biossegurança 1. O que significa isso? A gente não tem organismos que são patogênicos e que podem causar problemas para seres humanos. Por isso que eu estou usando esse jaleco branco. A máscara, nessa época, ainda era de pano, mas hoje em dia a gente não usa mais máscara de pano. Um par de luva nitrílica só. E nessa bancada aqui, ela é aberta. Quando a gente passa para vírus que são mais patogênicos, ou seja, esses vírus transmitidos por artrópodes, a gente já tem que começar a fazer a pesquisa num laboratório de nível de biossegurança 2, que é esse daqui, em que a gente tem que usar um jaleco descartável, 2 pares de luva já, tem o par de luva azul por baixo, um par de luva branca por cima, máscara é obrigatório ser descartável também, tem que usar óculos para não ter nenhum perigo de respingar coisa em você. E todos os procedimentos realizados com esses vírus são feitos dentro de fluxos laminares de ar, que são como se fossem cabines em que impedem que a gente coloque coisa para dentro desse fluxo e que coisas de dentro do fluxo saiam, como, por exemplo, esses vírus. Não é necessário ter cabelo colorido para trabalhar nesses laboratórios, por mais que metade do meu laboratório tenha. E, enfim, para trabalhar com a Covid, você já tem que começar a trabalhar no laboratório de nível de biossegurança 3, em que a gente tem mais medidas de segurança para evitar que as pessoas se contaminem. Então, aquele jaleco que era descartável, agora vira um macacão que você tem que usar cobrindo todo o seu corpo, e ele também é descartável. A máscara, que antes era uma máscara cirúrgica descartável normal, agora tem que ser PFF2. Você pode usar óculos ou não, mas a preferência era sempre por face shield também, que cobre a sua cara inteira. Aqui as luvas também são reforçadas. Todas as barras de calça, manga também, tinham que ser reforçadas com durex para que não tivesse nenhuma parte do seu corpo para fora em contato com esses vírus. E aqui também a gente pode ver que tem esses fluxos laminares para trabalhar com a Covid. E com isso a gente foi aprendendo a trabalhar com o vírus e aprendendo mais sobre ele, porque demorou pelo menos 3 meses para a gente conseguir entender um pouquinho melhor o que estava acontecendo. E uma das perguntas nessa época, importante lembrar que todo esse trabalho foi feito no LEV, um laboratório de vírus emergentes lá da Unicamp, do professor Zé Modena. E a primeira pergunta que faziam para a gente nessa época de desinformação: esse vírus existe? Como é que vocês sabem que ele é um vírus mesmo, não é uma bactéria, um fungo ou alguma outra coisa aleatória? Primeiro porque a gente conseguia ver. Esse trabalho foi feito pela Universidade de Hong Kong, bem no comecinho da pandemia, em que a gente consegue ver os vírus saindo de dentro de células infectadas. Então aqui a gente tem 3 vírus, e esses vírus eles têm uma coroa em volta deles, que são essas bolinhas. E é isso que dá o nome para esse grupo de vírus, que vem do latim corona, e são coronavírus, então. Beleza, a gente sabe que ele existe, ele está ali, ele não era uma mentira. E a gente depois sequenciou o vírus e descobriu que ele era um vírus novo. Dito isso, agora que a gente sabia com o que a gente estava trabalhando, a gente precisava começar a investigar mais a fundo outras coisas desse vírus. Aqui, então, a gente sabe que o vírus está infectando as células e a gente começou a fazer trabalhos para tentar encontrar tratamentos ou moléculas que tivessem algum tipo de ação antiviral, ou seja, que matassem esse vírus. E essa é uma das formas que a gente fazia isso. Então, a gente pegava as células, que são esses pontinhos azuis e vermelhos, a gente infectava elas. Então, infectado ali na ponta, mostrando que algumas células morreram. O nosso controle não infectado, mostrando que as células num outro posto estavam bem. E aqui a gente colocou uma molécula que mostrava que estava tudo bem, estava protegendo, estava tendo algum tipo de ação antiviral. Só que, de novo, aqui a gente está falando de um conjunto de células que entraram em contato direto com um composto. Aqui é uma outra forma da gente medir isso. Então, esse é um trabalho que foi publicado durante a pandemia. E a gente consegue ver onde
está clarinho, o vírus matou todas aquelas células, e onde está azul, o vírus não matou as células. Aqui a gente tem 2 compostos que funcionaram in vitro para Covid-19. Mas aí a gente vai para a pergunta, resultados in vitro, o que é isso? A população, no geral, ela não sabe o que é um resultado in vitro, e é uma palavra difícil. E como é que a gente divulgava esse resultado do laboratório para a população? No começo da pandemia, isso era muito difícil. Por quê? Porque as pessoas elas não conseguiam divulgar o resultado delas. Isso levou a vários erros e a vários tratamentos que não eram eficazes para a Covid. A cloroquina, por exemplo, funcionava muito bem in vitro. Só que quando você passava para sistemas in vivo, que são camundongos ou seres humanos, ela não funcionava. A ivermectina também funciona in vitro, mas aí você leva para o in vivo, não funciona. E foi por conta disso que a gente viu a necessidade de você começar a divulgar a ciência e a explicar os resultados que a gente estava obtendo no nosso laboratório para a população no geral, para que ela se protegesse de possíveis riscos de tomar remédios que não estavam funcionando e que eram tóxicos. Então, aqui, só para mostrar para vocês, rapidão, como é que a gente faz para selecionar um composto, desde a atividade in vitro até a prateleira da farmácia. A primeira etapa demora uns 5 anos. Depois você tem mais de 3, 5 anos para você validar aqueles resultados e falar que ele realmente funciona. E depois você tem mais 4, pelo menos, de estudos clínicos, com uma equipe médica acompanhando, para mostrar que aquele remédio ele é eficaz e ele é seguro e ele pode ser usado para tratar uma doença. Nisso aqui a gente está falando de aproximadamente 15 anos de investimento em ciência para você conseguir um remédio que seja eficaz para uma doença. Então não dava para a gente falar com 3 meses de pandemia, esse composto funciona, ele é ótimo para a Covid, porque não era. Mas isso daqui a população não vê. Então a gente precisava explicar isso para a população também. E aí a gente entra no ponto. A pandemia foi o único problema que a gente encontrou em 2020? Não, não foi. Por quê? A gente teve um problema de infodemia, que era o excesso de informações, algumas precisas e outras não, que tornam difícil encontrar fontes idôneas e orientações confiáveis quando se precisa. E esse problema da infodemia, ele foi registrado mesmo como um conceito. Por quê? No começo da pandemia, foram 361 milhões de vídeos carregados no YouTube, nos primeiros 30 dias, com a classificação Covid-19 ou correlatas. Mais de 19 mil artigos foram publicados em bases de arquivo científicos com termos relacionados à Covid. E no mês de março de 2020, que foi quando a pandemia foi declarada, foram cerca de 550 milhões de tweets com esses termos. E é importante lembrar também que no começo da pandemia, os termos relacionados a coronavírus, vacina, entre outros, eles não eram restritos. Eles não tinham aquele aviso de procura informações de verdade. Então as pessoas às vezes marcavam hashtag coronavírus em foto na praia ou em fotos assim, que elas queriam engajar e que elas queriam que aparecesse na timeline das pessoas. E isso fez com que a gente tivesse um problema muito grande de informações e até para os próprios cientistas era difícil triar e encontrar coisas que realmente eram válidas e tinham a metodologia científica por trás. Outro problema que a gente encontra também é nesse artigo que ele mostra que os mortos confirmados por Covid-19 até setembro de 2020, o mapa ele se sobrepõe ao mapa do impacto de infodemia de Covid na saúde pública. Então, quanto mais rumores, estigmas, teorias da conspiração que a gente tinha, maior era o número de mortes. E aqui a gente pode destacar o Brasil como um dos países que tinham mais fake news e informações erradas sobre a pandemia, e os Estados Unidos também, até por um alinhamento ideológico político de enfrentamento da pandemia naquela época. E aí que entra a divulgação científica. E o que é a divulgação científica, né? A divulgação científica nada mais é do que tornar a ciência de domínio público, trazer aquilo que a gente faz dentro das universidades e dentro dos setores de pesquisa para o público no geral entender.
O que não é divulgação científica? Que às vezes a gente encontra até problemas assim dentro dos próprios laboratórios, das próprias instituições de pesquisa. Comunicação científica, que é quando um cientista fala com outro, quando a gente faz congresso ou divulga artigos. Isso não é divulgação, isso é comunicação. Porque você está usando uma linguagem que é científica, a população em geral não entende. Comunicação institucional também não é. E esse da comunicação institucional é importante a gente saber, porque existem muitos institutos que falam assim, eu faço divulgação científica, mas na verdade só está divulgando o próprio trabalho e de uma forma que as pessoas não estão entendendo o que ele está falando. Tradução também não é, porque você traduzir uma coisa não significa que você vai estar falando da ciência daquilo. Marketing também não é, então você bomba um marketing ali falando compre meu remédio, compre não sei o quê. Aquilo não vai ser divulgação científica também. Falar opinião também não é, porque afinal você está dando a sua opinião, não está baseada em métodos científicos. E jornalismo científico também é uma área que é diferente da divulgação científica, porque no jornalismo eles vão pegar aquela informação do cientista, apurar, investigar e mostrar para a população. E afinal, por que é importante a gente fazer a divulgação científica? O Carl Sagan já falava que vivemos numa sociedade dependente da ciência e da tecnologia, mas que não sabe quase nada disso. E a gente vê a população, ela gosta de ciência. Quando a gente faz alguns eventos, as pessoas elas realmente estão ali empolgadas, elas querem saber mais, mas elas não entendem. Então é importante a gente mostrar para elas o que a gente está fazendo nos laboratórios. Outra coisa, por que é importante a gente divulgar essa ciência? A gente tinha, até 2015, no governo Dilma, um investimento crescente em ciência. Só que depois começou a decair e hoje em dia está cada vez mais baixo divulgar a ciência, ter financiamento para a ciência. Se as pessoas não sabem o que a gente faz, elas não vão estar atrás de medidas públicas e não vão estar cobrando os nossos governantes para que eles invistam em ciência. Por isso que é importante divulgar também. E porque a gente tem que falar que cientista também é gente. A gente fica preso nessa coisa de que o cientista é um Tony Stark, ele é individualista, mas não pode ser isso. A gente é gente de verdade. Então aqui a gente está numa festa junina, a cientista também gosta de ir em quermesse, também gosta de beber. E é importante mostrar isso para a população. Esse daqui sou eu peguei meus resultados de Covid, eu fiz um trono de ferro, só que de Covid, porque, enfim, é isso. A gente estava no meio da pandemia, a gente também não é o que as pessoas falam, que às vezes elas ficam, não, mas o divulgador científico, o cientista, ele só quer alarmar a população, quer que a gente tenha medo. Mas não é, a gente também queria sair da Covid, a gente estava cansado, e eu fiz até uma cadeirinha para sentar ali. Então é isso, a gente tem que divulgar a ciência, e tem que trazer para perto da população. Uma das formas de fazer isso são os eventos presenciais. Esse daqui é o Bio na Rua, que a gente fez lá em Campinas, numa praça, num bairro periférico. E a gente mostrou para as pessoas que estavam passando ali diversas áreas da ciência. Então, a gente tinha alguns animais taxidermizados para elas verem o que tinha na mata perto delas, o que tinha longe também, tem um pinguim ali. A gente levou placas de cultura de bactéria também, para mostrar para as pessoas que esses micro-organismos existem. E é importante a gente ter esse contato, porque tendo o contato do evento presencial, a gente tem um feedback na hora da pessoa. A gente vê aquela cara dela falando assim, será que eu entendi? Será que eu não entendi? Eu gostei muito disso, não gostei? Então, os eventos presenciais eles são muito importantes também. E a gente vai para a época da pandemia, que não tinha como fazer evento presencial, então a gente usou meios digitais. Como, por exemplo, YouTube, Instagram, Twitter. Na época, o TikTok estava começando a crescer, então tinha pouca coisa. E o blogs. Mas como que eu divulgo isso? Primeiro, eu tenho que escolher o que será divulgado, porque, afinal de contas, tem muita coisa sobre o mesmo tema para ser falado. Eu tenho que adequar as mídias que serão utilizadas para divulgar. Não adianta eu querer usar um carrossel do Instagram para divulgar no Twitter ou no TikTok, porque não funciona. São mídias diferentes, com características diferentes. Eu tenho que readequar meu conteúdo quando eu vejo que ele não dá certo. Porque às vezes eu acho assim, essa thread que eu fiz no Twitter vai bombar muito. E não bomba. Aí se eu arrumo aquilo, aí sim bomba. E a gente divide então esses temas do o que divulgar em dois temas.
primeiro, pautas quentes, que retratam o acontecimento do momento, uma novidade, e a relevância, elas possuem prazo. Se você não está correndo ali atrás na hora que aquela notícia saiu, você não vai conseguir mais ter a influência que você queria. E a gente tem as pautas frias, que elas não possuem um prazo específico, elas podem ser postadas a qualquer momento, e elas surgem a partir da observação de um fato. É importante lembrar que as pautas frias, elas não são menos relevantes do que as pautas quentes. Inclusive, algumas vezes você esquece de pauta fria e elas vão ser melhores até do que as pautas quentes. E, além disso, depois que você escolhe as suas pautas, você tem um problema, né, de saber seu engajamento. A gente tem o engajamento de propagação, que aplica-se às redes sociais, e como a gente consegue seguidores, como é que a gente planeja crescer a médio e longo prazo. Não é uma coisa pontual ali, e você tem que pensar em como é que você vai manter a sua relevância dentro daquela plataforma que você escolheu de divulgar ciência. E ter o engajamento de ação, que aplica-se aos repositórios, como, por exemplo, blogs da Unicamp, e ele traz o público ao material completo que você tem. As redes sociais, elas vão servir ali como uma forma de você divulgar a sua divulgação científica, uma propaganda, e aí você traz ela para o conteúdo principal. É muito mais difícil a gente conseguir aprofundar essa informação num tweet ou num carrossel, por exemplo, do que escrever um texto para o blogs. Se eu quero falar de anticorpo, vai ser muito mais fácil eu explicar certinho para as pessoas o que é um anticorpo através de um texto no blogs do que num tweet. E aqui eu começo a falar sobre o blog de ciência da Unicamp, que é o blog que eu faço parte. A gente é uma rede de mais de 150 blogs de ciência e a gente reúne blogs de diversos pesquisadores, alunos, professores e pessoas que são vinculadas ou relacionadas à Unicamp. E o que as pessoas querem saber? Às vezes a gente acha que as pessoas querem saber por que a proteína spike do vírus da Covid é importante, ou coisa assim. Só que não. Um dos melhores textos que a gente tem e que foram mais lidos durante a época da Covid-19 foi esse texto do Maurílio, que é O que são anticorpos? E eu volto aqui a falar sobre pautas frias. Por quê? Isso aqui não era uma pauta quente assim, de momento, de novidade. Todo mundo, alguma vez na vida, já ouviu falar sobre anticorpo, mas ninguém sabe explicar muito bem o que é um anticorpo, ou para que ele serve. Então, esse texto, ele ajudou as pessoas que estavam procurando na internet por que era importante se vacinar, e o que afinal são os anticorpos que a gente estava discutindo tanto na época da vacinação. Então, às vezes, é isso, assim, é trabalhar com o básico para entender o todo depois. Durante a pandemia da Covid, a gente fez um especial com textos específicos sobre a Covid-19 ou que permeavam toda a situação pandêmica que a gente estava vivendo. Então, tinham textos desde os básicos do Maurílio, por exemplo, até textos da área de sociais, explicando por que é importante se vacinar, o que significa imunidade de rebanho, por que a gente tem que se importar com o outro. E, no final, esse especial Covid virou um livro, que é o Linha de Fundo, que a gente acabou publicando online, mas talvez a gente faça uma versão impressa também. E é isso. E por que a gente defende o blogs e não só as redes sociais? Por conta do repositório. O que é um repositório? É um conjunto organizado da produção que você tem com uma identidade específica. No nosso caso, do blogs da Unicamp. Dependendo de redes sociais, você está apostando que as redes elas vão ali continuar num espaço específico e para sempre. Só que não é verdade isso. De uma hora para outra, ela pode deixar de existir, pode mudar a regra, como, por exemplo, o Twitter, que foi comprado e agora ele está passando por diversas modificações. O Instagram também, durante a pandemia, teve diversos problemas de engajamento, porque a gente tinha posts estáticos que ganhavam mais visibilidade, depois virou vídeo, depois virou Reels. E isso vai mudando sempre. Nem sempre a gente consegue se adaptar ao ponto de conseguir levar as redes sociais para o melhor ponto. E a rede é um espaço de entrega, como eu estava falando. É mais fácil a gente conseguir comunicar com as pessoas que estão falando com a gente ali, mostrar essa propaganda do que a gente está fazendo, do que realmente ter o texto específico do blogs da Unicamp. Outra coisa importante também de falar
é que grande parte do nosso público vem de buscadores da internet. Então, o texto de anticorpo, por exemplo, você jogava no Google o que são anticorpos e já aparecia ali o texto do blogs. Você não precisava entrar dentro de uma rede social e procurar isso. E agora, por último, como ajudar na divulgação científica sem ser um divulgador científico. Existem 3 principais formas, que é conhecer cada vez mais os canais da sua área de interesse, recomendar conteúdos desses divulgadores também offline. Então, falar mesmo, olha, você já viu o vídeo dessa pessoa, já viu a postagem daquela pessoa, você conhece esse canal, esse podcast. E, por fim, é estar disponível para que os canais de divulgação científica entrem em contato com você. É importante que a gente tenha essa base de pessoas para conversar. Afinal, a ciência ela não é feita individual, ela é feita em grupo. E a gente sempre precisa de pessoas ali, principalmente quando é uma área que não é do nosso alcance, que a gente não entende muito bem. Então, acho que esse é o mais importante, estar disponível para falar com divulgadores científicos. É isso. Eu queria agradecer, então, de novo, o Todos pelas Vacinas, o Blogs da Unicamp, o Instituto Princípia, e o Encontro Brasileiro de Ciências, o Wishing for Girls Brasil, e a Campus Party também por estar aqui. Obrigado, gente. Tem perguntas? Alguém quer perguntar alguma coisa? A sua palestra foi muito boa. Eu peguei só um pedacinho assim, mais do final, mas eu gostei bastante. Uma pergunta que eu tinha é porque assim, eu sou do interior de São Paulo, mas eu estou fazendo faculdade em Goiás. Aí, quando foi a época da pandemia, eu estava na minha cidade e eu morava assim próximo da rodoviária, então tinha muito morador de rua. Aí é interessante a divulgação que as pessoas faziam sobre a pandemia na internet, mas era uma coisa que não chegava para eles, né? Tipo, era uma coisa assim muito, muito triste, porque na internet tinha tanta informação o tempo todo e eles nem sabiam que a pandemia estava acontecendo. E aí, como seria tipo, um modo de chegar nessas pessoas? Porque eu acho que muitas pessoas ficam assim com receio de chegar em morador de rua, porque acha que é gente que não entende das coisas, pessoas que vivem isoladas do mundo. Tipo, antes da pandemia já eram assim, né? Bom, obrigado pela sua pergunta. É muito interessante a gente pensar nisso, porque a gente também tem como se fosse uma onda, assim, que acha que a ciência ela só está focada nas pessoas com mais dinheiro e acaba sendo uma visão elitista disso, porque as pessoas, no geral, como eu estava falando, elas gostam de ciência, elas se interessam por aquilo. E aí, quando você pensa só na população de mais alta renda, você está sendo elitista, porque você acha que a pessoa que não teve um acesso ao estudo igual ao seu, ela não tem interesse naquilo, mas ela tem. E às vezes ela tem mais interesse até do que as pessoas que acham que entendem daquele assunto. Então, realmente, é importante a gente entrar em contato com essas pessoas, até para explicar da Covid, né? Na Unicamp, a Atlética da Biologia, ela fez como se fosse um panfleto explicativo, assim, com desenhos também, para mostrar para as pessoas como é que elas tinham que se proteger. E a gente faz todo ano campanhas do agasalho, campanhas de alimentação, e a gente entregava junto com esse kit esse meio que informativo e também conversava com essas pessoas. Porque é o que eu estava falando, a gente hoje em dia está muito preso dentro dessa bolha também, né, das mídias sociais, de tentar engajar, de ter seguidor, de ter like, só que o mundo real está acontecendo também. Então a gente precisa ter isso, ter esse contato físico e até olhar na cara da pessoa, né? O Bio na Rua, que foi aquele evento que a gente fez, ele foi num bairro periférico de Campinas e as pessoas passavam por ali e tal. E eu acho que essa troca que você tem com as pessoas, ela é muito mais importante do que o like que você ganha. Porque às vezes você está ali mostrando assim, isso daqui é um ratão do banhado. E a pessoa mora em Campinas há 50 anos e ela nunca tinha visto o rato que está ali do lado do córrego da casa dela. Então eu acho que é isso, assim, a gente tem que dar a cara a tapa também, né? Porque nas redes sociais a gente está muito preso dentro do nosso, e aí se eu não gosto de um comentário assim que alguém fez, ou se eu erro também, sei lá, na forma que eu vou divulgar um conteúdo, às vezes eu estou sendo transfóbico, às vezes eu estou falando de algum jeito errado, eu posso só ignorar os comentários e falar assim, não quero ver isso. Mas quando você está na cara a cara, você não consegue fazer isso, você não consegue se esconder, né? Então, acho que é muito importante isso, a gente pensar também nas outras populações que não estão ali presentes nas mídias sociais. E é isso.
É tentar estar ali junto. Parabéns, você tem uma competência de oratória impressionante, né? Eu sou professor também de escola estadual, tenho aqui um projeto dentro e eu gostaria de saber se é possível você fazer uma palestra online com os meus alunos, que eu encontro toda sexta-feira às 14h30, né? Poderia ser online, né? E você está falando que existe a possibilidade desse encontro presencial, né? Mas assim, a gente pode até pensar, seria muito interessante. Mas a possibilidade de um bate-papo com você online, eu acho que para os meus alunos seria algo muito interessante. Bom, obrigado pelo convite. Sim, eu topo. Saindo daqui, eu já te passo meu contato, a gente arranja e faz essa palestra dar certo. É isso. Mais alguém? Perguntas? Não? Sugestões? Também críticas, é importante. É isso, gente. Obrigado, viu?